Boa tarde. O Endrick, a gente fala dele desde os tempos do Dorival, né? O Dorival também não chamava, né? Chamou no começo, fez aqueles gols importantes, até pelo contexto, contra a Inglaterra e Espanha. Depois, de um certo momento, ele não chamou mais. Eu acho que o Endrick sempre tem que ser convocado, porque ele é um jogador acima da média, já ganhou aqui no Brasil, ganhou entre aspas, né? Mas foi vital para o Palmeiras ganhar um Campeonato Brasileiro. E se ele não vinha sendo utilizado no Real Madrid, é azar do Real Madrid. Porque o azar é um sorte que eles têm o Mbappé. Então o Endrick não jogava o Mbappé. Se o Mbappé fosse brasileiro, também jogaria na seleção brasileira, obviamente. Né? Se fosse marciano, jogaria na seleção de Marte. Então não tem jeito. Mas ele é um jogador jovem, muito talentoso, e eu acho que a presença dele na seleção deveria ser uma coisa rotineira. Nem vejo por que discutir. Mas enfim, eu acho que assim, o jogo de ontem foi um bom jogo, foi uma boa partida. Eu acho que o resultado tem uma relevância que eu acho que não é o que basta. Digamos que o Brasil jogasse ontem mal, fosse pressionado, o goleiro fizesse grandes defesas e a Croácia perdesse de 1-0, o Brasil ganhou, ele não jogou bem. Não ia acrescentar muita coisa. O Brasil jogou bem em diferentes momentos do jogo. No primeiro tempo o Brasil teve mais a bola, foi quase 60% de posse, 59%. Jogou muito tempo no campo da Croácia, não correu riscos, não teve nenhum lance assim de perigo, criou situações no plural, aquela do João Pedro, a do chute do Matheus, a do chute do Danilo na jogada do Vinícius, num erro até do Modric, né, que o Vinícius recupera a bola e serve o Danilo que chuta e o goleiro defende. A do gol é a cara dessa seleção, do que deve ser a seleção, jogada de velocidade. Deu espaço, acelerou o jogo, um abraço. Jogadaça do Vinícius, que aliás é impressionante, né? O Vinícius Júnior só repercute quando não joga bem. Ontem ele deixou 3 caras no chão, serviu o Danilo, que finalizou muito bem. Isso repercute muito menos do que os maus momentos dele na seleção. Uma coisa realmente misteriosa, muito misteriosa. Ainda teve meia dúzia de caras lá pedindo o Neymar depois daquela jogadaça, o Brasil vencendo o jogo, jogando bem. Essas pessoas não entendem nada de futebol, não é possível. O cara vai para o estádio, está vendo o Brasil jogar melhor que a Croácia, merecendo vencer, fez o gol numa jogada muito bonita. Aí o cara pede o Neymar. O que ele quer? Ele acha que o Neymar faria melhor que aquilo? Dá um tempo. Que gente chata. Eu fico pensando, quem é que puxa o grito? Se é algum incauto ou então o sujeito que vai lá nessa missão, sabe? De puxar o grito. Aí os bobos seguem lá. Neymar o quê, meu amigo? Quantas jogadas minimamente parecidas com essas que eu enumerei o Neymar faz aqui no futebol brasileiro? E fazer com frequência. Pô, é demais, é muito chato isso. Mas enfim, vou falar de coisa séria. A atuação foi boa. E o segundo tempo... Mauro. Oi. Até na mídia teve gente ontem depois do jogo falando do Neymar. Eu vi que o Neymar tinha que ir para o lugar do Martinelli, inclusive, até na mídia. Enfim, talvez seja uma tentativa de ganhar seguidores, né? Mas falando de coisa realmente séria, assim, uma coisa que eu ouvi muito, o segundo tempo não foi bom. Gente, estava na cara ali que a ideia do técnico, repito, de novo, pela enésima vez, ele não é brasileiro, ele não é preocupado em ganhar amistosos, ser campeão dos amistosos. Amistoso é teste, está muito claro, ele fala isso nas coletivas. A vitória é importante, mas sempre tem um mais. Mas ele quer observar diferentes cenários. Primeiro tempo, Brasil dominante no campo da Croácia, com a bola, criando situações. Gostou? Acho que sim. Lembrando que o Brasil tem vários desfalques, né? Por exemplo, Rafinha e Estevão não estavam disponíveis ontem. Por exemplo, né? Bruno Guimarães não estava disponível ontem. Gabriel Magalhães não estava disponível. Alexandre não estava disponível. Alisson não estava disponível. Militão não estava disponível. Todos esses podendo ser titulares na Copa. Né? Todos que eu citei, alguns serão. Outros têm boa chance de serem titulares. Ninguém à disposição, essa turma toda. Então é um time com problemas, desfalques contra a França, mais ainda contra os croatas, domina o jogo, contra o algoz da seleção brasileira, vence por 1-0 no primeiro tempo, jogando melhor, e no segundo tempo muda completamente, porque foi o que ele queria testar. Agora vamos jogar em vantagem no placar, em transição, deixa os caras virem. Eles vêm. Foi isso, muito claro, evidente. Quando deu a parada para tomar aguinha, a parada da hidratação, o Brasil tinha 29% de posse de bola. Dos 59 do primeiro tempo, caiu para 29. Vocês acham que isso aqui, a Croácia amassou o Brasil? Não foi só porque a Croácia foi para o jogo. O Brasil quis esse jogo para jogar em contra-ataque, explorando a velocidade dos seus jogadores. O gol do jogador Vinícius e o gol do Danilo foi assim também. Momento que o Brasil teve espaço. E aí acelerou, um abraço. E quis jogar assim no segundo tempo, só que a jogada não estava encaixando. Tomou um gol numa falha mais do goleiro do que da defesa, porque o Danilo estava chegando no atacante, o Marquinhos vinha na cobertura,
O cara teria que acertar um chutaço de primeira espetacular. Quando o Bento sai do gol e ainda sai correndo para a direita e deixa o gol vazio, aí foi só tocar de qualquer jeito, fraquinho mesmo, que a bola entraria. Se o Bento fica no lugar dele, né, no centro da meta, ele faz uma defesa fácil. Ou então o jogador tentaria um chute de primeira e só faria o gol se acertasse um petardo espetacular. Então acho que ali foi a falha grande do goleiro, que é uma preocupação que o Ancelotti deve ter. Goleiros, né, que tem que ter mais de um. Ele tem um só. Os outros, nenhum deles convenceu realmente. E ontem o Bento, num raro momento ali que precisaram dele, ele errou clamorosamente. Nem precisaria tanto se ele tivesse guardado a posição. Foi uma falha importante. Aí a Croácia empata sem estar jogando tão melhor assim que o Brasil. Tinha a bola, mas não criava tanto. Aí vem um pênalti, que para mim não existiu. O Endrick cava muito pênalti, né? Para mim não foi nada. Mas aí teve o pênalti, o Brasil faz 2-1 e depois aí o time do adversário está aberto, sai o terceiro gol. Eu elogio o Endrick, elogio o Martinelli, elogio o Igor Thiago, aproveitaram muito bem a chance, o Ryan também, com muita participação ativa, mas continuo dizendo o que eu penso sobre isso. Não se avalia jogador sem considerar as circunstâncias de cada jogo e o momento de cada jogo. Vamos imaginar que o Ryan começasse o jogo e o Luiz Henrique entrasse no final. Talvez fosse o Luiz Henrique fazendo aquele salseiro todo, com aquele espaço todo que tinha no final. O Vinícius poderia fazer mais também jogando com aquele espaço. Então, você não precisa ignorar o que os jogadores fizeram no momento que o jogo era outro, era menos desafiador, tá? E também não tem que comparar como se fosse momentos iguais. Não é igual, é diferente. E acho que todos foram bem. O Luiz Henrique pendurando o jogador adversário com o cartão, tentando jogadas sempre, vindo buscar o jogo, participando bastante, né? Com muita coragem até para arriscar jogadas. O Vinícius bem. Os que entraram foram bem. O Igor Thiago começa a jogada do pênalti, inclusive, se não me engano. Não, do contra-ataque. E então, todos foram bem. Eu acho que foi uma boa atuação. O Brasil jogou um futebol satisfatório em diferentes situações, soube experimentar diferentes situações na partida, né? Jogando com posse de bola, jogando em transição. Acho que foi ok. Os dois amistosos eu gostei. O primeiro também foi bom. Porque tira lições dali. Aquela jogada que o Léo Pereira dá a bola muito forte para o Andrei. O Andrei não consegue fazer um passe redondo. E o Casemiro ainda assim tenta girar no Tchouaméni, é desarmado, sai o primeiro gol da França. Aquela jogada foi importante. Dificilmente vai se repetir um erro daquele, porque é claro que o Ancelotti não vai falar isso na coletiva, e o cara até percebeu. E deve ter falado certamente no treino. Galera, a gente não pode errar na saída de bola desse jeito não, cara. Esse tipo de bola. E o Casemiro sabe que ele errou. O Casemiro é um jogador experiente, é um cara esperto, inteligente. Ele sabe que ele errou. Dificilmente vai acontecer aquilo de novo. Então é bom acontecer agora no amistoso para a seleção brasileira. Para ela não cometer esses erros lá na frente. Esses jogos são ensaios, gente. Ensaio para o show, a peça, que é lá nos Estados Unidos na Copa do Mundo. Amistoso é teste, é ensaio, é preparação. Ganhar é bom, legal, mas não é só o que importa. Essa mentalidade tem que mudar aqui no Brasil, acho eu. E a presença de um técnico italiano pode ajudar nisso, porque ele claramente não dá a mesma importância que se dá aqui ao Brasil. Talvez fosse um outro treinador tivesse preocupado em, sei lá, ganhar de qualquer maneira por 1-0, sabe, não mexer tanto no time. Aliás, tem uma coisa curiosa, né? O Endrick entrou, mas foi o último a entrar, né? E teve 8 substituições porque a Croácia quis também, né? Será que ele entraria se não fossem tantas trocas? E aí fica uma interrogação, e se não entrar seria um erro. Ele tem que entrar. Ele tem que entrar nos jogos. De vez em quando ele tem que entrar. E assim, o Brasil tem bons jogadores. Pode não ter o elenco da França, mas tem bons jogadores, tem opções. E eu acho que dá para montar uma equipe competitiva até o mata-mata. Primeira fase da Copa não estou nem contando. Ali é fase de vencer os jogos, que são adversários que o Brasil pode derrotar, e melhorar jogo a jogo. Lembrando, até o mata-mata, estou contando com o Brasil lá, não pode ser diferente, né? Vai dar uma de Itália, ser eliminado no mata-mata no grupo da Escócia, do Haiti, de Marrocos, podendo classificar 3. Não tem como, não é possível. Até o mata-mata são 5 jogos, gente. E mais ou menos 6 semanas com os jogadores. Então, dessa base desses 2 jogos, com a turma que voltará de lesão, com alguns que eventualmente ele não chamou e vai contar na Copa, que a gente não sabe. Tem um jogador que ele não chamou que de repente ele quer levar, porque já sabe que pode contar, enfim. Mas contando com o seu grupo definido, com esse período, eu acho que até o mata-mata, quando vai realmente ser mais difícil, né? Deve ser mais difícil,
o time deve estar bem mais competitivo e com chance de fazer uma Copa legal. Negócio de Hexa e tudo, aí lá na frente. Lá na frente vamos ver. Avançando, depende dos adversários, quem sabe a coisa vai evoluindo. Mas nesse momento, acho que a prioridade é a montagem de uma equipe que eu acho que está em curso. Acho que ela está em curso, a montagem do time está em curso. O Brasil, ele enfrenta uma seleção que, como você falou aí, a Croácia, que você acabou de falar, que enfrentou seleções fortes na Europa. Normalmente os europeus estão sempre se enfrentando ali. Pode ser eliminatórias para a Eurocopa, pode ser nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Tem a, como é, Nations League, né? Sim, Nations League. Você está falando de uma seleção que foi vice-campeão mundial, você está falando de uma seleção que foi terceira colocada em Copa do Mundo, né? Que tirou o Brasil na última Copa do Mundo nas penalidades. O Brasil jogou bem, né? Tá precisando ter essa confiança. Para alguns atletas ali, o último tiro assim em relação com a camisa do Brasil para a convocação final. Ainda tem 2 meses para a Copa do Mundo e tem ainda vários jogos e campeonatos aí que eles estão disputando, né? De 26 atletas que vão à Copa do Mundo, o Ancelotti já deixou claro que vai levar 9 zagueiros, 9 atacantes e 5 homens de meio campo, mais 3 goleiros, que dá os 26, né? Pode ser que possa mudar, posso levar, de repente, 8 atacantes, mais 6 homens de meio campo, ou 8 zagueiros, 6 homens de meio campo. Tá lá, tem que levar 26. E nessa briga para ir a uma Copa do Mundo, né, com os jogos esses 2 últimos amistosos, alguns jogadores só precisam não se machucar e manter o nível de competição, né? A gente sabe que o Bruno Guimarães, dos 26, o Bruno Guimarães não estava nessa relação. O Paquetá, que era convocado também, não estava nessa convocação. O próprio Pedro, que o Ancelotti já citou o nome também, né? Então vai se ver muito agora, nesses 2 meses, a condição física desses atletas e como vão se comportar nos seus clubes durante as competições aí, faltando praticamente, por exemplo, a Premier League falta, se eu não me engano, 9 jogos, 8 jogos para acabar a temporada. Liga dos Campeões, já estamos aí no mata-mata. Você tem os campeonatos europeus que faltam 8, 9. Campeonato alemão, italiano, campeonato espanhol, tudo ali. Alguns atletas precisam se manter. Eu não acredito porque... Vamos supor que o Pedro, vamos supor, um exemplo, o Pedro começa a fazer gol no Flamengo. Será que ele já está fora? E algum desses que jogaram ontem não continue na boa fase, eu acho ainda que tem lacunas e posições em aberto. Alguns, jogando bem ou mal, a gente já sabe que é titular. Sabe que o Casemiro, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Marquinhos, o próprio Alexandre, se estiver inteiro, né? Ele deixou claro que o Danilo já está convocado. Você tem o Rafinha, o Vinícius Júnior, tudo ali, jogadores garantidos que vão mesmo à Copa do Mundo. Outros correndo por fora para brigar. Não sei o que o Vitor Roque vai fazer aí nesses 2 meses. Eu não sei o que o Pedro pode fazer nesses 2 meses, né? O Léo Pereira se mantém muito bem no Flamengo, já que você falou que ele gostou muito, né? Lacuna, como volta o Militão, né? Que todo mundo aponta o Militão, como é que volta o Militão? Mas, de fato, alguns atletas pegaram a oportunidade muito bem, no caso do Danilo, que não é a primeira vez que vai para a seleção principal, já tinha sido convocado em outras oportunidades, mas jogou bem, tranquilo, pisando na área, fez o gol e antes de fazer o gol teve a chance de fazer também, o goleiro fez uma bela defesa. Então tem isso tudo aí, essa briga toda, mas foi importante para alguns atletas que tiveram a oportunidade, né, de querer mostrar, porque está aí há 2 meses, e não é só para a seleção brasileira, né? Muitos atletas em suas seleções querendo fazer parte do grupo de 26 que vai à Copa do Mundo. Ontem eu estava vendo que a Argentina já mandou para a FIFA uma lista, o Scaloni mandou uma lista já de 50. De 50 a 24 vai rodar. Mas já tem uma lista de 50 da Argentina. Provavelmente o Brasil deve estar mandando agora também uma lista de 40, 50 também. Mas alguns ali, 17, 18, 20 já estão certo na cabeça do Ancelotti. Outros vão ter que brigar
e se manter bem nos seus clubes para ver quem vai estar melhor naquela semana de convocação para ir para a Copa. Da sua posição, Vamp, que é o Danilo, ele está sendo muito bem falado. Você acha que é um jogador acima da média? Não vou decidir a vida do Danilo para ir uma Copa do Mundo por causa de um jogo contra a Croácia. É essa visão que tem que ter. Quer dizer que se o Danilo não jogasse nada, não ia. Vamos supor que o Botafogo está na zona de rebaixamento. Aí o Danilo volta e começa o Botafogo a jogar mal e o Danilo não vai bem, o time está mal. Se for só pelo jogo de ontem, que se garantiu, então tem o Paquetá que não estava, tem o Pedro que não estava, o menino bateu o pênalti lá, o Ender que entrou, sofreu o pênalti. Tem alguns jogadores ali que concorrem também com algumas posições. Se o Danilo se mantiver bem no Botafogo, é mais uma opção de meio campo. Porque a princípio eu estava vendo que ele estava pensando em levar 5 homens de meio campo. Lógico, com 9 atacantes, mas os 9 atacantes, alguns, no caso assim, o próprio Matheus Cunha, fazendo um papel, botando mais de meia. Mas é um passo muito bom para ele. Qual foi a minha última impressão lá, antes da convocação? Meti gol e joguei bem. Agora eu vou me manter aqui no meu time, no Botafogo, jogando bem para que eu possa estar concorrendo a uma vaga entre os 26. Mas foi um bom passo pro Danilo. O Danilo foi um dos que confirmou aí uma boa presença nessa briga pela seleção brasileira. Pra você ver, no jogo já contra a França, tinha um monte de gente falando que o Léo Pereira deu passo errado, se posicionou errado, que não sei o quê. Aí ontem terminou o jogo, você já falou que o Ancelotti está encantado com o Léo Pereira no dia a dia, a convivência, pelo jogo que fez ontem. Vamp, mas aí eu acho que muito por clubismo também, né? Porque não foi, o erro foi do Casimiro. O erro não, mas se você vê... Você quer que o cara ganhe na arrancada do Mbappé. Então, se você visse os programas que você estava nos Estados Unidos, se visse alguns programas aqui, sobre futebol aqui, de outras emissoras, um monte de gente falando que o Bremen não fechou, o Léo Pereira mal posicionado, que podia o Casimiro errar e estar ali por trás. A arrancada do Mbappé, filho, quando ele bota na frente, não tem zagueiro no mundo que acompanha. E não é só o Mbappé, não. Atacante normalmente tem mais velocidade que zagueiro. Você acredita que essa seleção brasileira do Ancelotti vai ser mais competitiva do que as seleções brasileiras das últimas Copas do Mundo, Piperno? E por quê? Bom, primeiro que a seleção brasileira agora vai ter um dos melhores técnicos do mundo que ela jamais teve, né? Pelo menos de uns 25 anos para cá. Já começa por aí. Isso é muito diferente já do que a gente tinha anteriormente. Segundo, o grupo de jogadores é muito bom. E essa seleção, ela vem oscilando, o que é natural. O técnico da seleção brasileira está fazendo o laboratório dele, está observando, e ele não está atrás de resultado, não. No fim do ano, o Brasil fez 5 na Coreia e no outro ganhou fácil, atropelou a Coreia do Sul. Mas a Coreia não é nada. Pergunta para a Alemanha se a Coreia é ou não é nada. E aí ele trocou o time inteiro para jogar contra o Japão. O Japão que não perde para a seleção europeia há um tempão. Vencia por 2-0, continuou trocando e tomou a virada, mas ele não se abalou. Por quê? Porque ele não está buscando resultado, ele está buscando observar. E para mim ele já praticamente fechou a lista. Então, veja, a seleção ela passou 4, 5 dias treinando e já no segundo jogo apresentou mais progresso, embora tivesse mudado muita gente. E aí, em algumas posições, as mudanças incluíram jogadores que hoje seriam o time C. Porque especialmente na defesa o Brasil teve muitos desfalques. Então foram convocados jogadores que talvez não estivessem, e alguns desses jogadores convocados aí de última hora acabaram entrando, mas sabendo que dificilmente estarão na Copa, quem sabe pensando aí num projeto futuro. Então eu acho que, claro que há sempre um mal-estar danado quando a seleção perde, porque tem gente que ainda fica com aquele negócio que tem umas 5 estrelas, é imbatível, aquela bobagem toda, aquela pataquada toda.
E esse pessoal devia fazer um estágio lá na Itália para ver como que é esse negócio de ficar só olhando para o passado para ver como que funciona. Mas aí eu acho que ele já praticamente definiu, talvez mais 2, 3 vagas, isso desde que o Brasil tenha todos os jogadores em boa condição física, porque essa é uma outra incógnita dessa reta final, né? Tem muita gente se contundindo, às vezes 7, 8 jogadores, isso não é muito normal.